Estamos iniciando mais um programa Ouvindo Família. Hoje nós estamos com a doutora Larissa Zégio, de Florianópolis. É psicóloga clínica, professora de pós-graduação na área de habilidades, mestre em ciência da saúde e tem doutorado em neurociências. A doutora Larissa vai falar para a gente um pouquinho a respeito de competências socioemocionais. Então, vamos ouvir um pouquinho a respeito do que são competências socioemocionais, doutora Larissa. Bom, obrigada pelo convite novamente, obrigada. É um prazer estar aqui de novo. Competências socioemocionais é um nome genérico que a gente usa para falar sobre dois conjuntos de habilidades. Habilidades sociais e habilidades emocionais. Habilidades sociais diz respeito a todas aquelas capacidades que a gente tem ou precisa para poder se relacionar com outras pessoas. Por exemplo, pedir alguma coisa ou negar quando alguém pede alguma coisa para a gente. Por exemplo, fazer amigos, conseguir resolver conflitos, brigas ou discussões sociais. Então, essas habilidades a gente chama de habilidades sociais. O outro conjunto que compõe as competências socioemocionais são as habilidades emocionais. Isso é, a capacidade que o indivíduo tem de reconhecer as próprias emoções, quando ele está triste, quando ele está com medo, quando ele está feliz, reconhecer as emoções nos outros, saber identificar quando alguém está triste, quando alguém está feliz e etc. E saber regular as próprias emoções. Isso é, quando eu estou triste, não deixar que eu fique muito triste. Quando eu estou feliz, também não deixar que eu fique muito feliz. Porque essa emoção muito intensa pode atrapalhar o nosso relacionamento social, pode atrapalhar o nosso comportamento. Então, competências socioemocionais são as habilidades que dizem respeito à nossa interação social com os outros e que dizem respeito à regulação das emoções que a gente sente. Veja só, uma pessoa que está triste e a outra não reconhece isso. Como se explica isso, doutora Larissa? Não, pode explicar simplesmente porque a pessoa pode ter um déficit de habilidades socioemocionais. Quem não reconhece que o outro está triste, ele pode ter justamente uma dificuldade nessa habilidade. Algo que inclusive pode ser treinado e melhorado. Mas o fato é que quando o indivíduo não percebe as emoções dos outros, ele não é capaz de escolher como ele vai se comportar da melhor maneira possível. É diferente se eu percebo que você está triste, o jeito que eu vou falar com você, ou aquilo que eu vou pedir para você, ou aquilo que eu vou exigir de você. Quando eu reconheço, eu posso adequar o meu comportamento para que esta relação não tenha conflitos. Quando eu não reconheço as suas emoções, em geral eu fico só centrado nas minhas emoções, eu posso acabar gerando mais problemas e mais conflitos por exigir coisas de você que você não pode nesse momento oferecer. Então imagina uma mãe que está super triste e o filho fala: mas hoje eu quero tanto que você me leve ao shopping. E ele não consegue perceber que a mãe naquele momento está numa emoção onde ela não tem disposição e motivação para levar o filho ao shopping, por mais que ela goste dele. Sim, isso pode estar relacionado ao egoísmo? Não, é muito raro isso está relacionado a puro egoísmo, né? Claro, existem pessoas egoístas na sociedade, mas em geral isso está mais relacionado com o déficit, com a ineficiência da gente ter desenvolvido essas competências socioemocionais ao longo da vida. Sim. Veja só, em que idade pode se desenvolver, tecer, sei lá, essa competência nas crianças? Desde o nascimento. Desde o nascimento. Sim, a gente desenvolve de uma maneira natural, de uma maneira não formal, as habilidades socioemocionais desde o nascimento. Então, quando a mãe pega o bebê no colo e olha para ele, ela já está formando vínculo, já está ajudando a criança a perceber que existe um recurso externo que pode ser útil para quando ela tiver dificuldades. Quando o pai ouve uma criança chorar e vai acudi-la, isso também faz parte do desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ou quando em casa os filhos estão brigando, ou os priminhos estão brigando, e a gente diz: olha, não se faz isso, não se xinga assim o colega ou o priminho, a gente compartilha aquilo que a gente tem, ou a gente pede para o outro antes de brigar.
Isso é um treino informal de habilidades socioemocionais extremamente importante para que no futuro, com as crianças, adolescentes, adultos, interajam percebendo que o outro está triste. Então, olha, veja, quando você faz isso, o seu amiguinho fica triste. Olha, o seu amiguinho ficou com medo daquilo que você fez. Então, esse é um treinamento informal. De uma maneira formal, sistematizada, o treinamento de habilidades socioemocionais pode começar a ser desenvolvido a partir dos 4 anos de idade. Então, como um programa de treinamento, do mesmo jeito que a gente vai para o balé, para o judô, para o inglês, como um programa de treinamento, como aulas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, a partir dos 4 anos de idade a gente já tem programas baseados em evidências científicas destinados a essa finalidade. Veja só, e nas escolas, doutora Larissa, como medir as competências emocionais desses alunos? Como é que a escola, né, no século XXI que a gente está, como é que eles lidam com isso? Ou como deveriam lidar com isso? Então, eu acho que atualmente as escolas começam a ficar mais preocupadas com essa questão. Mas elas ainda não estão formadas, né, os profissionais da educação, ou os gestores, os diretores, eles ainda não estão formados nem para avaliar competências socioemocionais dos alunos. Isso é, eles olham, tá brigando muito, esse aí não tem habilidade. Ou, o outro é muito quieto, esse aí não tem habilidade. Então, não existem medidas que as escolas utilizem, grosso modo, né, hoje. E eu tenho visto muito poucas escolas guardando um pedaço do currículo escolar, do tempo, das disciplinas, para trabalhar de fato habilidades socioemocionais. O que a gente tem são alguns professores bem intencionados, que têm um pouco mais de sensibilidade, e quando acontecem conflitos em sala de aula, são um pouco mais hábeis para manejar esses conflitos. Mas, no geral, existem ainda poucas escolas que se debruçam sobre essa temática. Tem mudado o perfil, né? Tem mudado. A gente tem alguns programas internacionais de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, então, que avaliam e que ajudam os professores a desenvolver isso nos alunos. E isso tem começado a surtir algum interesse das escolas, principalmente por conta do aumento de agressividade, de bullying nas escolas, principalmente porque os pais têm passado menos tempo com os filhos, e daí os filhos chegam menos capazes de se relacionar socialmente, e a escola vai ter que aprender a lidar com isso. Ela está tendo, né, que lidar com esses problemas sociais que acontecem. Você, enquanto professora, claro, de universidade, né? Mas o que a gente observa, né, na sua fala, na sua colocação, quanto cursos de capacitação para professores, e que a gente observa que essa informação, né, mais direcionada, eu não sei se eu poderia dizer, ao comportamento do aluno, né, a questão do se comportar do aluno em sala de aula, a questão até da própria disciplina da educação, e parece que isso não acontece. Eu acho que tem mudado um pouco, né? As escolas têm buscado esse tipo de formação, ainda de uma maneira muito incipiente, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai começar a ver isso. Ainda se a formação de professores, na pós-graduação, eu dou aula para professores. Então, o meu objetivo é justamente treinar professores para que os professores sejam mais capacitados para lidar com aspectos de emoção e de comportamento social em sala de aula. E como que os professores recebem isso e qual... Muito bem, muito bem. O que eu sinto é que esse tipo de disciplina, e eu leciono, enfim, em mais de 15 estados brasileiros sobre a mesma temática, o que eu percebo é que quando a gente começa a discutir isso, os professores sentem um alívio e falam, por que ninguém falou sobre esse assunto antes? É tão importante isso, né? Óbvio que é muito importante conhecer técnicas e práticas educativas para alfabetização, para matemática, mas a criança não aprende, o estudante em geral, não aprende português e matemática dissociado, separado do convívio social. Então, o que a gente vê hoje nas escolas são bons professores capacitados, na maioria das vezes, a ensinar português e matemática, por exemplo, mas que eles não conseguem ensinar português e matemática porque eles não sabem manejar o comportamento de convivência dos estudantes. Então, quando eles começam a ouvir, né, como é que funcionam as emoções, como é que é o nosso comportamento, nossa convivência social, e quais são as técnicas que a gente tem
para ajudar essa convivência para a aprendizagem, a sensação que eu tenho é que eles ficam muito aliviados. O que a gente observa, a importância de desenvolver as competências socioemocionais. Olha Exato. só, porque querendo ou não, a gente observa que o trabalho do professor, automaticamente, claro, vai ser de muito melhor qualidade, né? Exato. Sem contar a questão da interação entre professor e aluno, né? Essa questão de troca de informação, né? Muito, muito bacana ouvir isso. Em relação ao trabalho, doutora Larissa, que benefício que as competências poderiam estar favorecendo? Então acho que segue um pouco na mesma linha da escola, né? A gente ficou a sociedade ficou durante muitos anos preocupada com a capacitação técnica dos profissionais, o que está certíssimo e deve ser feito. Sim. E se melhorou muito em relação a isso. Então, hoje a gente tem na população mais pessoas que cursam ensino superior ou formação técnica especializada. Mas quando esses profissionais que são melhores técnicos chegam no mercado de trabalho, nem sempre o trabalho é bom e há produção. Por quê? Porque eles não sabem conviver com os colegas, com os pares, muitas vezes eles não sabem conviver com as metas que são estabelecidas no trabalho, eles ficam muito estressados, muito nervosos com as metas, eles não sabem administrar, em geral, conflitos de equipe. Então, de uma maneira grosseira, o que a gente poderia dizer é que as competências socioemocionais no mercado de trabalho, elas permitem que as capacidades técnicas floresçam, né? Ela não vai gerar sua competência técnica. Então, sei lá, um profissional que trabalha com computação, a habilidade socioemocional não vai melhorar a capacidade dele de fazer uma programação no computador, mas vai melhorar a capacidade dele de mostrar o quão bom ele é nessa área dele, como se relaciona com a equipe dele, inclusive apresentar de uma melhor forma o trabalho dele. Então ela aumenta a produtividade, além, obviamente, de diminuir a quantidade de afastamentos por problemas de saúde. Na verdade, o relacionar-se hoje, a gente ouve muito isso, né? É 90%, né, no nosso mercado de trabalho, claro, para não dizer 100%, que nada nesta vida é 100%, né? Nós somos, né? Doutora Larissa, você estava falando a respeito do relacionar-se, né? Das habilidades, né? A forma de estar, né, interagindo com as pessoas. Como é que você diria essa questão do relacionar-se em função dos adolescentes, principalmente, eu diria hoje, né, que parece que é tão complicado às vezes para o adolescente para fazer amizades, ou às vezes até fácil, mas quando parte para alguma coisa talvez assim como o estudo, como uma redação, alguma coisa assim, me parece que eles têm muita dificuldade. Por que será que isso acontece? Eu acho que na adolescência tudo fica mais evidente, né? Fica mais evidente justamente porque é uma fase onde o indivíduo, ele deixa aqueles comportamentos e aqueles hábitos de criança e tenta se aproximar um pouco mais dos comportamentos adultos, mas ele ainda não é adulto, ele ainda não tem autonomia financeira, não tem autonomia emocional para se manter enquanto adulto, embora ele tente fazer isso, e ele já não tem mais os mesmos interesses de quando ele era criança. Então, essa exuberância de tudo que acontece na adolescência, ela é um pouco reflexo de uma fase que é de transição de infância para a vida adulta. O que acontece é que a adolescência acaba sofrendo, ou os adolescentes acabam sofrendo de uma maneira acumulada com essas pequenas dificuldades que eles tinham anteriormente em relação às habilidades socioemocionais. Então, quando uma criança, por exemplo, tem uma dificuldade para resolver um conflito com um colega, para resolver um conflito de uma prova que ela tem que estudar e que ela está muito nervosa para isso, em geral, os cuidadores, os pais ou os professores estão mais próximos e eles fazem esse papel de regulação emocional para a criança. Isso é, não, vem cá, calma, vem comigo, respira, vamos fazer aqui de pouquinho. Na adolescência, a habilidade não foi construída ainda, se isso não foi incentivado, e os cuidadores já não estão mais tão próximos, justamente por conta do próprio afastamento dos adolescentes. Isso acaba levando os adolescentes a terem as mesmas dificuldades que eles tinham antes, só que agora com menos apoio.
Então fica tudo muito mais difícil. Fica tudo bem mais complicado. Fica tudo mais complicado, né? Porque se com apoio já era difícil, agora que eu não peço mais ajuda para os meus pais, eu não peço mais ajuda para o meu professor, por exemplo, resolver aquele conflito muitas vezes fica inviável. E daí os adolescentes preferem evitar o conflito. Então, tem que estudar por conta da prova, então eu prefiro não estudar. E se eu for lá na festinha, eu vou brigar com fulano, então eu prefiro não ir. E daí isso acho que gera uma tendência cada vez maior de tentar se construir relações mais virtuais, né? Por que o Facebook é tão interessante para os adolescentes? Porque você não gostou, o sujeito brigou com você, você vai lá, deleta ele, bloqueia ele e está resolvido. Resolveu o problema. Na vida real não dá para ser tão assim. O que os adolescentes tentam na vida real é evitar o contato e esses conflitos quando eles não têm boas habilidades socioemocionais, né? Por isso talvez seja tão importante investir nisso. Investir na infância, no início da puberdade, para que a adolescência seja um período mais tranquilo, onde eles possam, de uma maneira mais fácil, fazer amigos, escolher melhor os amigos e pedir ajuda para pais, professores ou outros cuidadores nos momentos de conflito. Ouvindo você falar, veja só, quando na infância isso não é trabalhado como deveria, isso vai refletir lá na adolescência. E na vida adulta também. Exatamente o que eu ia perguntar agora. Então, claro, é óbvio que na vida adulta vai estar lá também. Claro. Né? Então, é uma dificuldade. A gente costuma falar que a saúde emocional, a saúde mental, a saúde emocional é como se fosse uma régua, né? Você não sai do 0 para o 10. Você tem que passar por todos os outros pontos até chegar no 10. Então, o efeito que a gente vê na vida adulta, ou no momento de hoje, o seu e meu, ele é o reflexo do acúmulo de todas as dificuldades que a gente teve na vida. E eu não estou falando de traumas e nada específico, eu estou falando de que aquilo que você não desenvolveu quando era pequenininho, e não desenvolveu na adolescência, e não desenvolveu na juventude, ele vai permanecer com você, somado de todas as consequências dessa inabilidade em outros contextos, né? Então, assim, não saber resolver uma briga com 5 anos de idade tem um tipo de consequência. Não saber resolver uma briga com 20 anos de idade tem muitas outras consequências, né? Com 5 anos de idade, seu pai, sua mãe vai lá e resolve para você. Com 20 anos de idade, pode ser que a polícia resolva por você, pode ser que você seja mandado embora do trabalho. Impressionante, mas aqui, observando, me veio a mensagem de que, então, uma pessoa, né, que cresce sem as competências socioemocionais desenvolvidas como deveria ser feito, né, ela pode ter muita complicação na vida adulta e possivelmente vai perder muito oportunidades, eu estou observando, em função a essa forma de lidar com as competências. E eu acho que o termo é exato. Pode se sentir incapaz, não é verdade? Exato. E acho que o termo que você usou é exato, né? A gente não está falando de consequências catastróficas, apesar de poderem acontecer, mas eu acho que a gente deveria usar essa palavra, perder oportunidades, né? Ele perde a oportunidade, às vezes, de um emprego mais interessante, mais satisfatório, ele perde a oportunidade de uma promoção, ele perde a oportunidade de um relacionamento afetivo saudável, ele perde a oportunidade de fazer novos amigos, ele perde a oportunidade de manter os amigos antigos, perder oportunidades, porque as habilidades socioemocionais, enfim, não foram desenvolvidas de uma maneira adequada e agora, né, na vida adulta, onde a gente tem que resolver tudo pela gente e não dá para contar o tempo inteiro com um cuidador, né, ele acaba tendo escolhas inadequadas que fazem os relacionamentos afetivos se afastarem, que fazem o chefe olhar ele como uma pessoa muito conflituosa, muito problemática, que fazem os amigos não quererem arrumar discussão, né, e que fazem então as pessoas se afastarem, mas poderem se afastar desse indivíduo e ele perder essas oportunidades. Olha só, você está me dizendo que tudo isso que você falou, esse acúmulo que você diz, eu diria talvez que a gente tem aqui então uma somatória de comportamentos
não trabalhados. Exato. E que a criança vem com esse déficit, porque na verdade é um déficit, né? É um déficit. Parar para pensar, é um déficit, né? Então, a importância do amor, da dedicação, do carinho, do afeto com a criança. Exato. Isso é muito importante. Para quem está em casa ouvindo a gente, que às vezes tem os picos roxinhos lá, que falta tanta paciência às vezes com eles, na verdade, olha o quanto que isso vai surtir efeito lá na frente e às vezes muito negativos. E eu acho que para a família também é importante entender que mesmo, e eu imagino, é difícil lidar com conflitos todos os dias, é difícil ter que cuidar de outras vidas, mas algumas orientações práticas sejam, independente do mundo, que o mundo esteja caindo, né, tenha alguns momentos do seu dia para estar com os seus filhos ou com a sua família e falar sobre emoções e falar sobre os comportamentos. Né? Não precisa ser muito e não precisa ser muito profundo. Né? Pode ser, por exemplo, numa refeição. Né? Então, todos nós vamos jantar todos os dias juntos ou tomar café da manhã juntos. E nesse momento, sem televisão, sem Facebook, sem nada disso, a gente vai conversar. Quais as dificuldades que você está enfrentando agora? Como é que eu posso te ajudar? Será que você pode me ajudar nas dificuldades que eu estou enfrentando? Vai falar sobre esses conflitos sociais que todos temos em qualquer fase da vida. Aquelas pequenininhas coisas do dia a dia. Exato. E que muitas vezes a gente não para observar isso. Exato. Então, e o que são competências não cognitivas, doutora Larissa? Elas são sinônimos, né? Então, falar em competências não cognitivas ou falar em habilidades socioemocionais, competências socioemocionais, são só diferentes maneiras que os pesquisadores na área tratam o tema. Né? As competências não cognitivas, elas aparecem um pouco como em oposição ao que a gente chama de competências cognitivas. Então, raciocínio lógico, atenção, memória, aquilo que a escola em geral trabalha melhor, né? Está formada para trabalhar. As competências não cognitivas, em oposição a isso, seriam essas habilidades sociais e as habilidades emocionais que em geral não são foco da escola. E a gente acha que o desempenho na escola, né, só para falar um pouco nesse tema, que o desempenho na escola ou o desempenho no trabalho depende só das competências cognitivas. Quando toda a nossa conversa aqui está mostrando um pouco esse outro lado, né? Que só a competência cognitiva, lógica, formação técnica, memória, atenção, não é suficiente nem para o desempenho acadêmico, nem para o desempenho profissional. A gente precisa aliar isso às competências socioemocionais para um bom desenvolvimento dos indivíduos. Veja só, e na família, como que pais e responsáveis devem agir, né, para estar fazendo com que a criança cresça com mais eficácia na educação, para que essas competências sejam desenvolvidas com mais eficiência? Eu acho que encontrar momentos ao longo do dia para discutir sobre esses conflitos sociais já é um primeiro passo muito bom. Um segundo caminho que a gente pode ter, né, enquanto cuidador, enquanto pai, mãe, é estar atento às dificuldades ou às sensações e às emoções que o filho tem. Né? Então, uma criança que fica muito tempo triste, ou uma criança que parece muito assustada para qualquer coisa, ou uma criança que está sempre muito irritada, muito agressiva, muito nervosa, ela provavelmente vai precisar de duas coisas. Uma, mais atenção do pai e da mãe, ou de quem quer que cuide, e a segunda, provavelmente, um atendimento profissional. Né? Se esse comportamento dela já é muito constante e está prejudicando ela na escola, está prejudicando ela nos relacionamentos com os colegas, aí talvez os pais sozinhos não consigam dar conta. Mas o apoio deles é essencial. Muita atenção, momentos em conjunto, encontrar situações prazerosas, isso a família sempre pode fazer. E quando a condição parece um pouco mais intensa e mais duradoura, procurar um apoio profissional é importante. Então, o apoio de um psicólogo em geral, para ver quais são outras orientações mais pontuais naquela família que eles podem ter. Então, eu agradeço
muito, doutora Larissa, a sua presença, né? Obrigada por vir prestigiar o nosso programa mais uma vez, né?